Vamos começar então, pessoal de casa, uma satisfação estar com vocês. Vamos lá tentar aí chegar pelo menos umas 100 palavras por minuto, 200 quem sabe ao final da aula. Eu quero que vocês cuidem o que eu vou falar agora. Para amanhã vocês precisam ter uma memória RAM. Memória RAM informática é memória visual. O que eu vou falar para vocês aqui tem que estar na mente de vocês. Se vocês copiarem tudo que todos os professores falam, vocês não vão conseguir revisar no final do dia. Isso é fato. Eu já passei por isso várias vezes e praticamente é só por encargo de consciência que a gente copia. Então eu vou desenhar várias coisas para vocês, chamados mapas, tá? Que são mapas com que eu trabalho, que são memórias visuais, em que eu vou aguçar o sistema de memorização de vocês para a prova. E isso em função do perfil da banca FGV e das provas com que a gente já vem trabalhando. E vamos tentar fechar nas questões que possivelmente estarão amanhã. Vamos começar assim com as questões de Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Nas questões de Código de Defesa do Consumidor, vocês precisam ter em mente este quadro aqui, ó. Nós temos consumidores enquadrados como consumidores, nós temos fornecedores enquadrados como fornecedores, e esses fornecedores fornecem um produto ou então fornecem um serviço. Este produto ou serviço fornecido ao consumidor, se não tiver nenhum problema, não tem por que ter o CDC. E só existiu e só existe o CDC porque esses produtos e serviços estão apresentando defeitos. Toda vez que um produto ou serviço aparece um defeito, nós temos um direito. E o direito do consumidor, os direitos, uma relaçãozinha de direitos do consumidor, já caiu 2 vezes na banca FGV. Bastam fazer as questões anteriores. Tá? Então, o primeiro direito que surge deste consumidor, que se por um acaso, na prestação do produto ou serviço, houver uma cláusula abusiva dentro do contrato, ele tem o direito de revisão contratual. Então, se ele adquire uma prestação de serviço bancário, revisional de cartão de crédito, está na revisão da cláusula do contrato de cartão de crédito abusiva pelos juros. Ele não quer a resolução ou a extinção de todo o contrato de cartão de crédito. Essa é a diferença do Código de Defesa do Consumidor. É o direito de ter a sua cláusula abusiva revisionada. Diferente disso aqui, o Código Civil de 2002, toda vez que discute um contrato, a pessoa precisa e necessita pedir a resolução do contrato, mais perdas e danos, sejam essas perdas e danos patrimoniais, morais, perda de uma chance e etc. Isto aqui já foi abordado pela questão FGV. Segunda situação que nós temos é que dentro desse contrato aqui, nós temos a incidência de princípios. Princípios que são implícitos ao contrato, mas que estão previstos na lei. E o princípio que despenca em prova, o princípio da boa-fé objetiva. Princípio da boa-fé objetiva. Cuidado com esse termo aqui, objetivo. Porque a banca vem trocando por subjetivo. Terceira situação que nós temos aqui nessa relação é que se houver qualquer tipo de responsabilidade por este defeito, a responsabilidade será objetiva. Olha, o termo objetivo aparece 2 vezes. No princípio da boa-fé objetiva e na responsabilidade objetiva. Como nos 2 sistemas de responsabilidades admitem excludentes, a responsabilidade objetiva não foi a integral, que é aquela que não admite nenhum tipo de excludente. É a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. No Brasil, responsabilidade integral nós temos poucas, né? Que é a questão do dano nuclear, outros tipos de danos, que daí é praticamente integral. Vamos falar sobre essas questões então, e aqui que é o foco da questão da prova. Toda vez que o defeito
do produto ou serviço extrapolar o seu corpo, atingindo a seu patrimônio físico, intelectual e moral, nós estamos diante de um tipo de responsabilidade. E toda vez que o produto ou serviço apresente um defeito, mas que ficou apenas dentro do produto ou serviço, nós temos um outro tipo de responsabilidade. Vamos ao exemplo que eu sempre falo em aula. Comprei uma motosserra, levei lá para minha chácara, começo a cortar com a motosserra, escapa a correia, corta o meu pé. O defeito do produto extrapolou o próprio produto e atingiu o meu patrimônio pessoal, o meu patrimônio físico. Então aqui eu estou diante de uma responsabilidade de fato do produto ou fato do serviço. O fato de ter causado um dano extra produto ou extra serviço. Toda vez que eu tiver essa configuração do dano fora, gera um direito de indenização. Eu quero reparação pelos danos que eu tive no meu pé. Perdi 3 dedos do pé. E aí, se eu falo em direito de reparação, eu falo em prazo de prescrição. Então, cuidado com essa situação. Só existe prazo de prescrição quando o dano for fora do produto ou fora do serviço. Comprei um ar-condicionado, mandei o cara instalar na minha casa. Estava dormindo à noite, acordo com metade do ar-condicionado pegando fogo pelas paredes. O que é isso? Gerou um dano. Ou seja, o dano saiu fora do produto, me causou um dano psicológico. Eu nunca mais vou dormir com o ar-condicionado ligado, pessoal. Eu vou acordar de 10 em 10 minutos. Então o dano pode ser patrimonial, pode ser físico na minha integridade física ou pode ser na minha integridade psicológica. Gerou esse dano, ó, gera um prazo de indenização, prazo de prescrição de 5 anos a contar do conhecimento do autor do dano, mais a efetivação do dano. Autor do dano: todas as pessoas, comerciantes, produtores, fornecedores, importadores, respondem de forma solidária pela reparação do dano. Eu falei para vocês que a responsabilidade nesses aspectos aqui é uma responsabilidade objetiva. Cuidado, que tem uma questão que ainda não caiu em prova da FGV e está louca para cair, que é a única exceção à regra em que a responsabilidade será subjetiva. Responsabilidade subjetiva para a reparação dos danos no prazo de 5 anos, que é do profissional liberal. O profissional liberal, lá do artigo 14, parágrafo 4º, na prestação do serviço, responde de forma subjetiva pelos danos. Cuidado com isso aqui. Profissional liberal responde de forma subjetiva, eu tenho que comprovar a culpa do profissional. Se eu não comprovar a culpa, ele não será responsabilizado. Vírgula. Salvo se a atividade do profissional liberal não era uma atividade de resultado. Uma menina contrata um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia no nariz. Profissional liberal médico. A cirurgia não ficou boa, o nariz ficou torto para um lado. Será que ele responde de forma subjetiva? Eu tenho que comprovar que o médico deixou o nariz torto porque ele não era habilitado para aquilo, ou ele foi imprudente, ou foi negligente? Ou a atividade dele é de resultado? Sendo profissional liberal e a atividade for de resultado, é responsabilidade objetiva. Agora, se alguém entrou numa emergência no hospital às 3 da manhã e tinha somente um clínico geral para atender uma fratura na perna e ele engessou a perna e ficou torta, ele não é ortopedista. A atividade dele de meio ali naquele local era de prestar os primeiros socorros e, portanto, não cabe nenhum tipo de indenização. Advogado responde de forma subjetiva por qualquer tipo de reparação, embora haja divergência no STJ quanto à aplicação do CDC para as atividades de advocacia. Enquanto houver divergência na primeira e segunda turma, não vai cair essa questão, mas o que vem caindo aqui, advogado responde de forma subjetiva. Vamos passar para o outro lado. Responsabilidade pelo vício. Vício do produto ou vício do serviço. Toda vez que o defeito se configurar um vício, e o vício, pessoal, ó,
tem que estar dentro do produto e dentro do serviço. Comprei uma água mineral com gás. Comprei um produto. Abri a água e não fez o barulhinho do gás. O que eu tenho? Um vício do meu produto que não gerou nenhum dano à minha integridade física, psicológica, está ali dentro. Se não gerou dano, não gera pretensão de reparação. E se não gera pretensão de reparação, não gera prazo de prescrição. Então, os prazos que surgem aqui, ó, nesse vício, são prazos decadenciais. E o prazo decadencial é de 30 dias para bens duráveis e 90 dias para bens não duráveis. Mas para que este prazo aqui? Para que este prazo aqui? Para substituir o produto com vício. Não é para pedir uma indenização por danos morais, porque eu comprei uma água sem gás, comprei uma coca sem gás, comprei uma pizza vencida. Comprei a pizza vencida, está no congelador, não comi a pizza. Não gerou dano para fora. Agora, se eu comer a pizza vencida e gerar um dano, uma infecção intestinal, aí eu estou aqui, ó. O defeito do produto extrapolou o produto e gerou um dano na minha integridade física. Mas enquanto apenas vencido o produto, não habilitado para consumo ou qualquer situação, surge o meu direito para substituição. E esse direito para substituição do produto, por força do artigo 19, é substituição imediata. Ou seja, você comprou uma pizza vencida, volte no mercado, você tem a substituição imediata. Comprou a água e não tinha gás, troca imediata. Esta questão da troca imediata, nenhuma das provas apareceram. Mas este prazo que eu vou falar para vocês aqui do artigo 18 já caiu 3 vezes na FGV. A pessoa compra uma televisão, chega em casa, instala a televisão, o controle da televisão não funciona. Ou seja, não causou nenhum dano extra à televisão. Surge para a pessoa, então, um prazo para substituição ou arrumar o produto e consertar o vício. Televisão bem durável. No momento que ele pega o controle e aperta e não funciona, ele já tem conhecimento do dano. Começa a fluir, então, o prazo de 90 dias, prazo decadencial, chamado garantia legal, para substituição ou arrumar o produto. Se ele não levar no prazo de 90 dias, decaiu o seu direito, nada mais surge a ele. Agora, se ele levou nesse prazo de 90 dias, ó, vamos colocar aqui, ó, levou no prazo, a empresa tem um prazo agora de 30 dias para consertar o produto e te entregar uma televisão com o controle funcionando. Não tem a substituição imediata, você tem que esperar os 30 dias. Eu sei que o pessoal não gosta de ouvir isso, né? Tem que esperar os 30 dias, mas é a verdade. Agora, superado o prazo de 30 dias e a empresa não consertou, não entregou um outro produto, surge para o consumidor, então, a tutela do parágrafo 1º do artigo 18 de devolução do seu dinheiro corrigido monetariamente, troca por um outro produto, ou então fazer a substituição por um equivalente com as devidas compensações. Cuidado com essa regra. O parágrafo 3º diz que se o vício do produto ou serviço for essencial ao produto, comprou uma televisão LCD, chega em casa, a LCD, a tela não funciona. Comprou uma televisão de LED, mais da metade das luzinhas de LED estão queimadas. Será que a LED ou o LCD é a parte essencial da televisão? Claro que é. Ou seja, comprou a televisão de LED porque tu queria uma tela de LED. E aí, será que é normal você levar uma televisão de LED para ser substituída a LED da televisão em 10 dias de consumo? Não é normal, pessoal. Então, o que você faz? Você exerce o seu direito do parágrafo de 3º, de aqui, ó, até o prazo de 90 dias, exigir a troca por outro produto. Comprou uma geladeira, chegou em casa, o motor não funciona. O motor da geladeira é essencial, pessoal. Não vou esperar para que troque um motor recondicionado na geladeira. Ninguém compra uma geladeira nova para ter um motor substituído em um mês. Então eu peço a substituição do produto de forma imediata, sem precisar esperar os 30 dias.
Cuidado com isso aqui. Foi alvo de 3 questões da FGV e eles cobram a contar de quando? A contar de quando começa este prazo de 30 ou 90 dias. Sempre, ó, sempre a contar do conhecimento do dano. Comprei uma geladeira, veio embalada, tirei da embalagem em casa, estava toda arranhada na lateral e amassada. Olhei, já visualizei o dano, começa o prazo de 30 ou 90 dias. Na loja, não vi a geladeira amassada, mas chegou em casa, estava amassada. Agora, se eu compro um equipamento, não apresentou nenhum tipo de dano, nenhum tipo de defeito no início, mas a geladeira, 7 meses depois, começa a não refrigerar, a não congelar, isso chama-se vício oculto. E 7 meses depois, quando eu visualizo que ela não está mais congelando, é que eu tenho o conhecimento do vício. É que ela passa a causar um dano. E a partir daí, pessoal, ó, é que começa a contar o meu prazo de 90 dias. Se eu comprei 7 meses atrás, não tinha nenhum vício, e somente 7 meses depois apresentou o vício e eu visualizei o vício e tenho conhecimento do dano, é que começa a contar 30 dias. A garantia contratual fornecida pelo fornecedor de 1 ano, mais garantia estendida, começa a contar ao final da garantia legal. Sempre depois. Se é vício oculto, não importa. O termo inicial daquela garantia contratual eu vou empurrar para frente. Cuidado com isso, 3 questões aqui, nenhuma questão aqui, e eu estou apostando na questão prescrição em CDC na prova. Prescrição, princípios e direitos. Sempre irão aparecer na prova da FGV. Vamos passar para outra matéria. Direito empresarial. O relógio parece que turbinou também, não para. Direito empresarial, Eireli. Questão da prova. Eireli. Vamos lá? Olha só. Até o ano passado, nós tínhamos essa configuração aqui, ó. Empresário individual representado por uma única pessoa física. E se ele era representado por uma única pessoa física, este empresário individual respondia perante terceiros por todas as suas dívidas, inclusive com seu patrimônio próprio. Tudo bem. Ou ele era empresário individual, ou então ele junto com outras pessoas físicas, numa somatória de pessoas físicas, constituía o que nós chamamos de sociedade coletiva. Ou melhor dizendo, sociedade. O conceito de sociedade é a fusão de várias pessoas físicas. Uma vez levado a registro essa sociedade, ela passa a adquirir a sua personalidade jurídica. Ela é uma PJ. E no momento que a pessoa integraliza o seu capital social na PJ, quem responde perante terceiros é a pessoa jurídica. E para atingir o patrimônio pessoal deste sócio, eu deveria desconsiderar a pessoa jurídica por força do artigo 50 do Código Civil. Até aí, tudo bem. O que criaram agora? Criaram um monstrinho chamado Eireli. Olha só. Empresa individual de responsabilidade limitada. É uma fusão. A empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica formada por um único sócio. Olha só, o empresário individual também é sozinho, mas não é pessoa jurídica. Eireli, o cara está sozinho, mas é uma pessoa jurídica. Aqui, ó, eles são vários sócios formando uma pessoa jurídica. Então, cuidado. Eireli é uma pessoa jurídica formada por um único sócio. Mas, para constituir uma Eireli, precisamos ter um requisito de 100 salários mínimos integralizado. O que acontecia é que, às vezes, esses 2 sócios se retiravam da sociedade e ficava apenas um único sócio. E aí, por força, lá do artigo 1033 do Código Civil, falava assim, ó, a sociedade LTDA unipessoal, por mais de 180 dias, deverá ser extinta ou então
convertido em empresário individual. O que acontece é que alteraram agora o seu parágrafo único dizendo a unipessoalidade por mais de 180 dias aqui, uma vez que o patrimônio consolidado nesse único sócio totalize no mínimo 100 salários mínimos, permite ele a transformar a sua sociedade em EIRELI. Agora, se ele não tiver esse patrimônio restante consolidado de 100 salários mínimos, que é R$ 62.200, ele obrigatoriamente deverá ser empresário individual. Cuidado com essas situações. Depois, uma vez registrada essa sociedade empresária, nós temos dois grandes tipos que sempre aparecem na nossa prova. Sociedade LTDA e sociedade SA. Assim como nós temos as sociedades não empresária. E a sociedade não empresária é chamada sociedade simples. Olha só, nas disposições da sociedade SA, nós temos lá a Lei 6404. Nas disposições da LTDA, nós temos o Código Civil de 2002. Nas omissões da LTDA, nós iremos aplicar as regras da sociedade simples. Mas o contrato da LTDA poderá prever de forma expressa as disposições da sociedade anônima. E isto aqui caiu 3 vezes na FGV. Em 2 anos, pessoal. 3 vezes. Nas omissões da LTDA, aplicam-se as regras da sociedade não empresária simples. Mas de forma expressa deve aplicar as regras da sociedade anônima. Olha a questão da prova, que não caiu, vai cair. EIRELI tem 1 artigo e 5 parágrafos, desse tamanho. Nas omissões da EIRELI, que é uma pessoa jurídica, empresária, deveremos aplicar qual regra? Da limitada, pessoal. Não caiam nesta sacanagem. Mas a EIRELI nunca poderá prever de forma expressa as disposições da SA. Nunca. O Departamento Nacional de Registros Comerciais já disse que a EIRELI não pode ser formada na modalidade SA e tampouco ter a sua instituição parecida com a SA. Tá? Cuidado com essas situações. EIRELI, constituição, dissolução, extinção, essa questão é nova e cuidem para não cair na prova. Tá? Vamos passar sobre um outro assunto, então. Eu ia falar sobre recuperação judicial, mas vamos passar para direito internacional. Senão eu vou atrapalhar outro professor. Direito internacional, pessoal. Ó, vamos para as dicas. Direito internacional público, direito internacional privado. Tá? Direito internacional público, cuidado com a regra de hierarquia dos tratados internacionais. FGV, não sei porquê, tem uma paixão nessa questão de hierarquia. E vamos fazer apenas um pequeno gráfico aqui. Todos os tratados de direitos internacionais, até a emenda constitucional 45 de 2004, todos eles tinham status de lei ordinária. Pacto São José da Costa Rica, Pacto Internacional dos Direitos Humanos, todos foram incorporados antes de 2004. Pacto São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos do Homem, tinha status de lei ordinária. Depois da emenda constitucional 45, nós temos uma regra na Constituição que diz assim, ó, tratados internacionais de direitos humanos que passarem por um quórum de 2 turnos mais 3/5 terão status de emenda constitucional. Mas somente se for ratificado depois de 2004. Temos um único tratado ratificado depois de 2004 com essa regra. Tratado Internacional dos Deficientes Físicos. Tá? Os demais tratados que foram incorporados antes de 2004 e são, ou forem de direitos humanos, mas que não passou por 2 turnos
mais 3/5, ó, não passou por 2 turnos e 3/5, equivale a uma norma supralegal. Supralegal. Os demais tratados que não são de direitos humanos continuam ainda sendo lei ordinária. Então, tratados internacionais, nós temos 3 status. Tratados internacionais não de direitos humanos. Cuidado com esse não na frase. Tratados internacionais não de direitos humanos. E tem status de lei ordinária, seja incorporados antes ou depois. Tratados de direitos humanos, incorporados depois da emenda constitucional e com o quórum 2 turnos e 3/5, equivale a uma emenda constitucional. Se for incorporado depois da emenda constitucional, mas que também não passou pelo quórum qualificado, terão status supralegal. Tratados internacionais antes da emenda constitucional, que seja de direitos humanos, mas que não passou pelo quórum qualificado, norma supralegal. Resumindo, falou em direitos humanos, ou é supralegal ou é emenda constitucional. Falou em direitos humanos, ou é supralegal ou é emenda constitucional. Não é de direitos humanos, sempre lei ordinária. Lei ordinária, tá? Cuidado com uma palavra que eu vou falar para vocês agora, tá? Essa palavra aqui, soft law. Dentro das fontes de direito internacional, nós temos lá tratados, nós temos convenções internacionais, nós temos costumes, nós temos equidade, normas jus cogens, que caiu na prova de tanto a gente bater em cima da norma jus cogens, e de repente vou deixar aqui no quadro uma normazinha, ó, chamada soft law, uma norma, né, que o pessoal não tem utilizado muito, mas que algumas questões vêm aparecendo. Soft law é uma norma de direito internacional que trata de direitos disponíveis. Exemplo, arbitragem. A arbitragem internacional celebrada entre Brasil, Argentina e Mercosul é um exemplo de norma soft law. Tá? Esses dias um aluno falou assim, professora, o seu inglês não é bem o americano, é bem o brasileiro mesmo. Tá? E eu acho que cá mesmo, pessoal. Tá? Então, cuidado com essa norma aqui, esse termo, tá? Conhecido como direito mole, direito flexível. Porque às vezes eles colocam uma palavrinha um pouquinho diferente nas provas de direito internacional. Vamos para o direito privado e a gente encerra então a nossa aula, antes para não atrapalhar o outro professor. Toda vez que nós estamos dentro do direito internacional privado, nós temos um conflito em que uma pessoa está num determinado território aqui no Brasil, ele está no Brasil, só que a gente não sabe se iremos aplicar a legislação estrangeira ou a legislação brasileira para o caso dele. Então, exemplo, estrangeiro vem para o Brasil e casa com uma brasileira. Qual lei que eu vou aplicar para ele? A lei brasileira para o casamento ou a lei estrangeira dele? Se ele é americano, se ele é francês? Tá? Por exemplo, estrangeiro vem e compra um apartamento aqui em Porto Alegre. Qual lei que eu vou aplicar sobre compra de apartamento? A lei brasileira ou então a lei estrangeira? Em 90% de todos os casos da antiga LIC, nós temos o critério do domicílio, pessoal. Olha só, se vocês ficarem na dúvida, 90% de todos os casos é o domicílio. Por exemplo, estrangeiro vem em casa no Brasil. Regra para impedimentos do seu domicílio. Se ele é americano, regra americana. Mas para as regras de formalidades e legalidade do casamento, regra brasileira. Tá? Agora, se ele casou com a brasileira aqui, e depois com essa brasileira eles foram morar na Argentina, regra do primeiro domicílio do casal. Cuidado com esse tal de primeiro domicílio que a banca já botou último domicílio do casal. Tá? Toda vez que esse estrangeiro traz bens móveis de trânsito, notebook, roupa, mala, dinheiro, celular, as regras dos bens móveis de trânsito que eu levo e trago comigo no avião são regras do domicílio dele, lá da cidade dele. Agora, se ele compra um bem móvel no Brasil, carro, cavalo, que são bens móveis não de trânsito, aí então a regra do local do bem. Cuidado com isso aqui.
Toda vez que um estrangeiro vem e comete um ato ilícito no Brasil, local do ato ilícito, Brasil. Se você lembrar a regra do pré-sal, cometer um ato ilícito no pré-sal, responsabilidade pela legislação brasileira aplicada a um estrangeiro. Tá? Depois, para finalizar, se assinar um contrato no estrangeiro, as regras dentro do contrato são as regras do local da celebração do contrato. Contrato é cumprido no Brasil, as regras de execução do contrato do local da execução do contrato. Tudo bem até aqui? Pessoal, vou passar para outra turma. Para vocês amanhã, eu não digo só boa sorte, desejo para vocês todo o sucesso. Durmam com essa informação, acreditem em vocês, apostem em vocês. Amanhã é o dia de vocês, façam por vocês. Tirem toda a pressão dos parentes, namorada, amigos que vocês devem passar, porque vocês já rodaram uma vez, duas vezes, primeira vez, não importa. Amanhã é o dia da vitória. Aposto em vocês, sucesso, tudo de bom e nos encontramos, quem sabe, no gabarito aí com a aprovação de todos, tá bom?